Já que ele está em Londres, eu sempre tive uma curiosidade. Não há um movimento aí, porque esse chapéu da Guarda Real, se eu não me engano, é feito com pelo de urso, não é, Luca? Não existe aí um pessoal politicamente correto querendo fazer esse tipo de troca? Você ouviu alguma coisa nesse sentido ou não? Sim, professor, existe sim esse movimento aqui. Pelo que eu escutei falar, que muitos dos guardas reais que se aposentam acabam, de certa forma, esse item do uniforme passando para a próxima geração para não precisar fazer novos nesta maneira. Mas ainda não é amplamente divulgado se eles estão fazendo tudo de maneira sintética para simular essa pele de urso ou se, de certa forma, continuam com essa prática. Lembrando que a caça, né, seja na parte norte do país, seja em toda a localidade aqui também próxima de Londres, ela é amplamente praticada pela nobreza, é algo que é dividido sazonalmente para as épocas que são permitidas e outras não, mas eles acabavam utilizando a pelagem de alguns desses animais para fazer parte dos seus uniformes, dos seus chapéus. É uma discussão sempre em aberto aqui. Esses movimentos relacionados à preservação dos animais, do meio ambiente, são muito fortes. Até o próprio rei Charles III, durante a sua vida como príncipe de Gales, foi muito ativo nessas questões, disse que vai se distanciar um pouco da política, mas o Reino Unido sim tem uma ampla participação popular em diversos quesitos, seja das partes bem conservadoras da sociedade até as bem liberais, seja dos movimentos bem religiosos até os bem relacionados aos direitos LGBT. Aqui tem de tudo, é uma pluralidade de ideias bastante intensa acontecendo sempre pelas ruas do país, mas hoje um movimento de luto e de silêncio, até observando aqui as ruas da capital, o povo respeitando, comparecendo àqueles pontos onde há certa possibilidade de ter uma pequena visão, uma palhinha daquilo que foi esse final de semana, essa última semana, mas com certeza pela televisão é muito mais fácil, é mais para você dizer que está neste momento histórico que a gente está acompanhando logo, quase chegando aí aos portões de Windsor, uma linda imagem e a quantidade imensa de pessoas, conseguimos ver com certeza na faixa aí de centenas de milhares de pessoas juntando Windsor com Londres. Muita gente aí presente neste momento, né? Imagem bonita mesmo, Luca. A gente lembra aí que foram convidados vários chefes de Estado, presidentes de vários países, mas os representantes da Rússia, Belarus e Mianmar não receberam convite para o funeral da Rainha Elizabeth II. O motivo para o Reino Unido isolar a Rússia e Belarus é a guerra da Ucrânia, né? Guerra que foi coberta muito intensamente aqui pela Jovem Pan News, inclusive com o Luiz Kawaguchi, que esteve por lá, esteve na Ucrânia, passou por momentos bem difíceis, a gente lembra aqui, né, Luca? Kawaguchi, desculpa. No caso de Mianmar, a atitude se deve ao tratamento dado à minoria étnica muçulmana, né, que foi um dos motivos para não receber este convite. Luiz Kawaguchi continua com a gente. Kawaguchi, você pode lembrar alguns momentos aí para a gente também desse evento. Lá, esses países não foram convidados. Mianmar passou por um golpe militar há pouco tempo. As lideranças civis acabaram presas. Aung San Suu Kyi, por exemplo, que era um símbolo aí da redemocratização de Mianmar, então agora ficou na lista negra dos convidados porque deixou de ser uma democracia. A gente lembra que as potências ocidentais, elas são conhecidas por defender uma série de valores, e um deles, talvez o principal deles, seja a democracia, assim como o respeito aos direitos humanos. Se a gente for pensar nos países que ficaram na lista negra, eles não respeitam nem direitos humanos, nem democracia. Se a gente pegar a Rússia invadiu no dia 24 de fevereiro a Ucrânia, está sendo acusada de diversos crimes de guerra. A gente teve na semana passada o encontro de valas coletivas aí com diversos civis que foram enterrados em valas nas florestas de Izium, que foi uma cidade que foi libertada
em uma contraofensiva ucraniana na semana passada. Então, eles são eles acabam sendo excluídos desse tipo de evento por não se alinharem nessa questão de respeito a valores como democracia e direitos humanos. Se a gente for pegar a Bielorrússia em russo é como se fosse a Rússia branca, bielo é branco. Então, na prática, o presidente Putin entende como aquilo ali como parte do seu território. O presidente Lukashenko, ele é um grande apoiador e recebe muito apoio financeiro da Rússia também e mantém o que nós chamamos de regime títere, ou seja, um país que é controlado informalmente por Moscou. Até o motivo da invasão, um dos motivos da invasão da Ucrânia seria a tentativa do governo Putin de tentar fazer o que na Ucrânia mais ou menos o que acontece na Bielorrússia, ou seja, um regime títere controlado pelo Kremlin. É claro que existem outras explicações para a invasão da Ucrânia. Uma delas seria uma reação à expansão da Aliança Militar Ocidental, OTAN, em direção à fronteira russa. Mas aí a gente já entra na questão da guerra das narrativas. O que a gente pode ver, o que a gente consegue ver com certeza aqui no funeral da Rainha Elizabeth II, é que países com esses problemas, com direitos humanos, com problemas que são países autocráticos, a Rússia, em tese, ela é uma república, ou uma federação, perdão, e há eleições, inclusive eleições locais aconteceram agora neste mês, no dia 11 de setembro, mas eles são vistos na prática como um regime autocrático, ou seja, Putin já está há décadas no poder e é ele que, de fato, exerce governa com mão de ferro. Quem discorda dele acaba envenenado, acaba caindo do último andar de um hospital misteriosamente. Então, é um pouco complicado para os... eu estou me referindo a um episódio que aconteceu aí há cerca de 10, 15 dias, em que um crítico do presidente Vladimir Putin acabou morrendo num hospital porque caiu do último andar do hospital e não porque foi vencido aí pela doença. Ninguém explicou direito o que aconteceu com ele. Então, países ocidentais, países como a Grã-Bretanha, vêm com muita dificuldade. Eles não vão... se eles convidam para uma cerimônia como o funeral da Elizabeth II, eles vão associar isso a regimes que são extremamente não alinhados com o que o Ocidente preza aí como modelos de governo, principalmente o respeito aos direitos humanos e à democracia. É claro que existem exceções, tem diversos chefes de Estado, chefes de governo, que não necessariamente são democracias, estão aí. Mas esses que estão fazendo guerra, que estão se alinhando para tentar para combater aí os valores que são pregados pelo Reino Unido e pelo seu aliado Estados Unidos, acabam ficando nessa lista negra e não são convidados para esse evento que, para os britânicos, é o grande acontecimento desde a Segunda Guerra Mundial. Enquanto o Kawaguchi fala, a gente acompanha imagens ao vivo do cortejo passando pelo portão do Castelo de Windsor neste momento. Imagens bonitas, muita gente acompanhando este momento, esse cortejo. Há pouco o Luca falou sobre a África. Professora, a África que tem uma relação muito próxima, teve sempre com a Rainha Elizabeth II, né? Ela teve muita admiração, mas também recebeu muitas críticas, né? Porque o Reino Unido teve um peso na história do continente africano que precisa ser discutido agora, né? Antes, professor, só um minutinho, hora certa na Jovem Pan News agora, 11h44. Eu acho que, eu não gosto de usar o termo eu acho, mas eu acredito aqui nessa história de que nós vivemos numa época e numa idade de revisionismos, o que é extremamente complicado porque o passado você não consegue modificar. O máximo que você pode fazer aí é pedir desculpas por alguma coisa que aconteceu no passado, sendo que isso de fato não vai alterar grande a situação neste processo todo. Preocupa-me mais o futuro, a situação
com a Rússia, como vai ser tratada a questão das sanções contra a Rússia e este processo de paz que nós precisamos observar no continente europeu, sob pena aí de ter aí um aumento, se eu não me engano, previsto agora para outubro, de 80% na conta de energia dos britânicos. Então, porque nós temos às vezes essa visão iconoclasta de querer destruir o passado, de sentir vergonha do passado, quando o que nós deveríamos fazer, na minha opinião, é você aprender com os erros do passado, adquirir a sabedoria e não repetir isso. Até porque, para você revisionar, né, Cláudia, para você revisar o passado, significa que você teria de estar num estado muito superior na questão do avanço para que você possa exatamente poder julgar o passado e criticar aquilo que foi feito no passado. Óbvio, existem algumas coisas que nós entendemos que eram absurdas, mas também daqui a alguns anos, quando netos, bisnetos ou tetranetos da atual geração for olhar para aquilo que aconteceu no presente, vai ficar aí também se questionando sobre aquilo que foi feito atualmente. Então, essa é uma questão que nós vemos, cada geração revisa e critica a geração anterior, obviamente que se desenvolve um pouco, mas eu acho que nós não podemos aí transformar isso num processo de constante revisionismo em que nós não avançamos e simplesmente ficamos aí achando que somos reféns do passado, quando o passado não deve ser aí o que torna o indivíduo refém na história. Então, eu acho importante nós termos esse aspecto aí relevante em consideração. Uma coisa aqui, quando a gente olha para este cortejo também, Cláudia, e você vê a igreja lá no Castelo de Windsor, é que não foram convidados todos os chefes de Estado aí. O que nós vemos é que foram convidados membros da nobreza europeia, reis europeus, foram convidados os primeiros ministros e governadores gerais dos 15 países, né, dos 14 países em que o rei Charles é o chefe de Estado, representado nessa grande maioria pelos governadores gerais. Você tem aí o convite ao atual primeira-ministra, que deve estar aí, assim como primeiros ministros do passado e alguns membros de ordens superiores e comendas do Império Britânico. E aí você vai ter também políticos, mas é uma cerimônia muito mais restrita, se eu não me engano, são 800 pessoas, na anterior eram 2.000, e esta é, assim, a cerimônia que dá encerramento àquilo que é público neste enterro e neste período de luto em homenagem mas em lembrança e em recordação de Sua Majestade Britânica, Rainha Elizabeth II. Então, no final desta missa, não é, a anglicana, que vai repetir provavelmente a leitura do primeiro evangelho, a leitura do segundo evangelho e concluir com o hino Deus salve o Rei, você vai ver este processo sendo repetido e aí acaba a parte pública e aí vai acontecer justamente a cerimônia privada, que é entre a família, os familiares da rainha. Se eu não me engano, existem aí 56 parentes, primos que são parte da família real britânica que estarão nesta cerimônia privada.